A última guerra civil da República Romana entre Otaviano e Marco Antônio é vista como um marco importante na história de Roma, que acabou de vez com a autoridade de Marco Antônio e Cleópatra e estabeleceu Otaviano como governante único de Roma. E é sobre isso que vamos ver no vídeo de hoje. É certo que poucas batalhas foram mais desastrosas para um comandante militar de grande porte como a batalha naval ocorrida em Ácio. Iniciando o combate com mais de 290 embarcações, o poderoso general Marco Antônio e sua amante, a rainha egípcia Cleópatra, foram obrigados a fugir humilhantemente após perderem mais de 200 embarcações. E para piorar ainda mais a sua situação, inúmeros de seus comandantes preferiram se render ao jovem general Otaviano, em vez de continuar defendendo os interesses de Antônio. No entanto, mesmo indo de volta para Alexandria sem ter nada, Antônio e Cleópatra não pretendiam se render, fazendo com que Otaviano tivesse que segui-los para derrotar de vez os seus maiores inimigos. Contudo, mesmo que desejasse enviar o mais rápido possível tropas para o Egito, para seu completo desgosto e desapontamento, os planos de Otaviano acabaram tendo que ser adiados, pois problemas internos dentro de suas próprias legiões surgiram. Acontece que boa parte dos soldados mais antigos e competentes de Otaviano eram veteranos que já haviam lutado nas mais diversas guerras e batalhas sob o comando de seu pai adotivo Júlio César. Para você ter uma ideia, muitos desses legionários estavam há mais de 20 anos lutando sem interrupção. Então, depois de alcançarem uma história e retumbante vitória em Ácio, esses homens finalmente decidiram cobrar aquilo que eles consideravam ser os seus direitos. Basicamente, em torno de 10 legiões de militares solicitaram para Otaviano a sua dispensa honrosa do exército, fora o recebimento de várias somas em dinheiro para financiarem um bom final de vida. Temendo perder a lealdade de muitos desses homens caso tratasse mal esses guerreiros, Otaviano se viu forçado a acatar o desejo da imensa maioria dos legionários mais antigos que fizeram essa solicitação, permitindo assim que seu tempo no exército chegasse ao fim. Então, depois de resolver esse problema com seus homens e enquanto esperava ansiosamente a passagem do inverno, Otaviano ordenou que suas tropas se preparassem para iniciar mais uma vez os combates contra Antônio, mas dessa vez na longe terra de Alexandria. No entanto, Otaviano sabia que necessitava de um plano muito bem traçado para perseguir o seu inimigo, ao custo de poder perder tudo que tanto tinha lutado para conquistar nos últimos anos. O plano mais óbvio e evidente era colocar suas tropas em barcos e utilizar sua poderosa marinha para destruir totalmente Alexandria. Só que esse plano foi rejeitado, porque por mais prático que ele fosse, Otaviano sabia que uma ação estritamente naval não seria suficiente para derrotar de vez Antônio e seus aliados mais próximos. Era do conhecimento de Otaviano que muitos reinos fantoches da Ásia eram leais a Marco Antônio, tendo até mesmo enviado tropas para ajudá-lo em muitas de suas incursões militares. Por causa disso, ele sabia que para destruir de vez qualquer resistência contra ele, era necessário não só derrotar Antônio em Alexandria, como também retomar o controle dos reinos fantoches. Por causa de todos esses fatores, na primavera do ano 30 a.C., finalmente Otaviano deixou de lado os planos para atacar Antônio estritamente pelo mar, decidindo assim que a estratégia mais eficiente, embora fosse mais demorada, era enviar suas tropas por terra viajando pela Ásia. Isso se mostrou um plano muito sábio, já que, enquanto seu poderoso exército marchava em busca de Marco Antônio e Cleópatra, ele conseguiu impedir que seu inimigo reagrupasse as tropas leais a ele nessas regiões, o que impossibilitou o general de manter o seu controle sobre elas. Enquanto essa marcha imparável ocorria, Marco Antônio se preparava para tentar se defender. Só que a sua situação não era nada fácil. Depois de sua derrota em Ácio, Antônio decidiu manter a maior parte de suas tropas na Grécia. Era um impressionante exército composto por 23 legiões e mais de 15 mil militares de cavalaria, que em circunstâncias normais e minimamente favoráveis poderia enfrentar praticamente qualquer tropa do mundo, mas esse não era o caso. Esse poderoso exército acabou rapidamente ficando sem provisões básicas, o que tornava inviável que eles lutassem adequadamente.
Por conta disso, eles acabaram se rendendo, fazendo com que Antônio perdesse muitos homens que seriam úteis. Porém, nem tudo parecia estar perdido, porque Antônio ainda tinha alguns poderosos aliados. Um deles era Lúcio Pinário, que governava um território que hoje fica na Líbia, chamado Cirenaica. Com as tropas de Lúcio ao seu lado, Antônio poderia causar sérios problemas para Otaviano. Mas outra vez não foi isso que acabou ocorrendo. Percebendo que Otaviano muito provavelmente iria acabar vencendo Marco Antônio, Pinário chegou à conclusão que não era vantajoso se manter leal ao antes vitorioso general romano, e por isso acabou decidindo mudar de lado e se aliar a Otaviano. Uma vez que ficou sabendo que esse aliado foi para o seu lado, Otaviano deu ordens para que Lúcio Pinário iniciasse movimentações de grande porte. Foi decidido que 4 legiões comandadas por Lúcio iriam se mover para o leste de Alexandria, enquanto as tropas comandadas por Otaviano iriam para o oeste. Ao saberem da traição de Pinário, Antônio e Cleópatra se preparavam para o combate derradeiro, sabendo que agora seria praticamente impossível para eles conseguir fugir como tinham feito antes em Ácio. Se movendo com velocidade extrema, logo uma parte das tropas de Otaviano e a maioria das de Pinário chegaram em Alexandria e, sem tempo a perder, sitiaram a cidade. No entanto, o próprio Otaviano ainda não havia chegado ao campo de batalha. Situação essa que fez Antônio acreditar que o mais sábio a fazer seria atacar as tropas de Lúcio, que na teoria deveriam ser pouco numerosas. Caso esse plano desse certo, Marco Antônio achava que seria possível resistir por muito mais tempo às forças de Otaviano, que sem o apoio de Pinário acabariam sendo um inimigo mais palatável. Com isso em mente, Antônio ordenou que praticamente todos os homens que ele ainda tinha para lutar, algo em torno de 30.000 homens, se preparassem para uma incursão contra as tropas de Pinário. Uma vez que os militares estavam reunidos, foi dada a ordem para que avançassem para destruir os homens de Lúcio, mantendo assim a esperança de vitória. Só que as coisas mais uma vez não saíram como planejado. Subestimando seu adversário, as tropas de Antônio se depararam com inimigos muito mais bem preparados do que imaginavam. E pior ainda, um inimigo que superava suas tropas também em números. Alguns historiadores afirmam que Pinário tinha pouco mais de 10.000 homens que Marco Antônio. Contudo, outros afirmam que sua vantagem era ainda mais ampla, com Lúcio podendo ter até o dobro dos soldados que seu adversário. Mas, mesmo diante desse cenário desastroso e desolador, Antônio se recusou a se render. O que se seguiu foi uma sangrenta e terrível batalha, onde Antônio tentou inutilmente repelir as tropas inimigas. Seus homens tinham coragem e sua liderança ainda conseguia fazer com que até mesmo o mais covarde dos soldados avançasse ferozmente contra os homens de Lúcio. Porém, mesmo sendo feito todo o esforço possível e imaginável, a vantagem numérica de Pinário era praticamente impossível de ser superada. Dentro de pouquíssimo tempo, as forças de Antônio acabaram se desestruturando, com o inimigo causando baixas elevadíssimas conforme os combates se prolongavam. Mas mesmo assim, Antônio não ordenava recuos. Com o tempo, após muito derramamento de sangue, finalmente as forças de Antônio entraram em colapso total, com o seu exército sendo quase que obliterado pelos homens comandados por Pinário. Nesse momento, sabendo que Otaviano ainda estava a caminho, Marco Antônio se desesperou e, temendo ser capturado pelo seu maior inimigo, fugiu do campo de batalha, voltando para Alexandria. Depois desse acontecimento, alguns poucos homens continuaram o combate contra Pinário, mas quando ficou óbvio que uma vitória seria simplesmente inviável e que Otaviano em breve chegaria, o que restou do exército e da cavalaria de Marco Antônio preferiu se render. O sentimento de derrota era tão grande que até mesmo tropas que não estavam envolvidas diretamente nesse combate preferiram se render sem nem mesmo tentarem lutar. Enquanto isso, no dia 1º de agosto do ano 30 a.C., absolutamente transtornado pela derrota e vendo tudo que havia lutado por tantos anos desmoronar na sua frente, Marco Antônio estava desolado, após também receber a notícia de que sua amada Cleópatra tinha morrido. Isso era demais para o general, fazendo com que ele desistisse de viver.
Nesse momento de desespero, ele solicitou que seu fiel assistente pessoal tirasse a vida dele com uma espada, para que seu sofrimento tivesse fim. No entanto, essa era uma ordem que seu assistente jamais conseguiria cumprir, levando o mesmo a preferir tirar sua própria vida do que ferir um golpe contra o seu mestre. Por conta disso, sem muitas opções e em completo estado de desolação, Marco Antônio posicionou sua espada e de forma rápida caiu sob ela para tirar sua vida. Só que ele não conseguiu tirar sua própria vida, já que a queda dele sob a espada resultou em um ferimento grave em sua barriga, mas não grave o bastante para matá-lo. Sendo socorrido por seus amigos, Antônio acabou descobrindo que Cleópatra ainda estava viva, escondida em seu mausoléu. Segundo Plutarco, ele foi levado até a sua amada e em seu último encontro ele teria dito para ela que estava morrendo com honra e que a rainha poderia confiar em um membro da comitiva de Otaviano, um homem chamado Gaio Propuleio. Curiosamente, foi ele que conseguiu furtivamente adentrar no mausoléu da rainha por uma espada, impedindo que ela queimasse seus tesouros. Contudo, ela foi autorizada a oferecer ao cadáver de Antônio ritos funerários adequados, antes de finalmente ser levada como prisioneira. Com Marco Antônio morto e com Cleópatra capturada, agora nada poderia parar Otaviano. Triunfante, ele entrou em Alexandria, ocupando rapidamente o palácio e ordenando que os 3 filhos mais novos de Cleópatra fossem presos. A rainha egípcia foi levada ao encontro de Otaviano, buscando chegar a algum tipo de acordo com ele. Nesse encontro, ela implorou para que ele não fizesse mal ao seu filho Cesarião, o jovem que tinha sido fruto de sua relação com Júlio César. Só que Otaviano não estava nem um pouco interessado em conceder qualquer um dos desejos de Cleópatra. Na realidade, ele não deu muitas informações sobre quais eram os planos para ela e sua família, informando apenas que ela seria mantida viva. Poucos dias depois, a rainha foi informada por um espião que Otaviano planejava enviá-la para Roma, com o único intuito de fazê-la desfilar de forma humilhante em um triunfo, que deveria celebrar a vitória dele no Egito. Nesse momento, segundo o historiador Tito Livio, a rainha teria pronunciado as seguintes palavras: "Jamais serei conduzida em um triunfo." Obstinada, ela decidiu que, se não poderia escolher como viveria, pelo menos iria escolher como morrer. Como apontado pelo historiador Estrabão, provavelmente no dia 10 de agosto do ano 30 a.C., Cleópatra permitiu que uma cobra, que tudo indica foi levada por algum membro leal da sua corte, a mordesse, tendo sido isso que causou a sua morte. Já quanto ao seu filho Cesarião, Plutarco nos conta que um professor e conselheiro próximo de Otaviano aconselhou o jovem que não era sábio manter Cesarião vivo, pois em dado momento ele poderia causar problemas para o governo de Otaviano. Otaviano acatou a ideia e ordenou que Cesarião fosse executado no final de agosto daquele mesmo ano. Depois de saber que Cleópatra tinha morrido, ele mostrou respeito pela rainha, que ele mesmo considerava ser uma figura de extrema coragem. Ele ordenou que um funeral fosse feito em Roma para os 2 amantes que tanto tinham causado problemas nos últimos anos. Esse funeral foi tão grande que até mesmo certas legiões que em algum momento tinham sido comandadas por Marco Antônio foram autorizadas a marchar ao lado do seu túmulo. E para completar, Otaviano ordenou que um dia de luto fosse decretado em honra ao general e à rainha egípcia. Mas é claro que essas ações de Otaviano não eram movidas apenas por admiração ou boa vontade para os seus inimigos derrotados. Como político habilidoso que era, ele sabia que humilhar seus adversários mortos não seria bem visto por boa parte do povo e da elite romana. Por conta disso, ele tomou todos os cuidados para que fosse visto como um homem benevolente e que respeitava até mesmo seus inimigos mortos, em mais uma manobra política que se mostrou muito sábia e perspicaz da sua parte. Só que mesmo depois dessa grande vitória, Otaviano sabia que não poderia abaixar a guarda, já que em qualquer momento outro inimigo poderia surgir. No entanto, envaidecido com sua conquista do Egito, ele não se furtou a receber todas as honras possíveis. Cerca de um mês depois de derrotar Antônio e Cleópatra, ele foi honrado com o posto de faraó, fazendo com o Egito praticamente uma posse dele, além de tomar o controle das suas vastas riquezas.
Um tempo depois, após o seu retorno a Roma, ele estava decidido a consolidar o seu poder para que não sofresse o mesmo destino de Júlio César. Muitos provavelmente tentariam consolidar o poder o mais rápido possível, visando impedir o avanço de suas forças opositoras. Mas, apesar de ser jovem, Otaviano não era precipitado. De forma lenta, ele foi consolidando a sua posição, aceitando gradualmente poderes e honras sem muito alarde, enquanto eliminava os apoiadores remanescentes de Antônio. Alguns meses depois, junto com seu fiel aliado Agripa, ele conseguiu mais uma vitória política imensa, convencendo o Senado de dar a ele o comando da Gália, Espanha e Síria, fazendo com que tivesse o controle absoluto sobre nada mais nada menos que metade de todos os territórios comandados por Roma. Faltava pouco para que Otaviano tivesse todo o poder em suas mãos. Contudo, em 27 a.C., ele tomou uma decisão que surpreendeu absolutamente todos em Roma. Aparentemente do nada, Otaviano informou ao Senado que estaria desistindo dos seus valorosos cargos, poderes e, acima de tudo, que estava deixando a vida pública. Nessa ocasião, tirando seus aliados mais próximos, como o leal Agripa, praticamente ninguém compreendeu as razões dessa ação de Otaviano, que no auge da sua glória estaria abrindo mão de tudo que havia lutado tão ferozmente durante tantos anos. Só que essa decisão, que numa primeira vista poderia parecer despropositada, seria o que permitiria que Otaviano conquistasse definitivamente o poder absoluto, garantindo que ele pudesse deixar seu nome para trás e por fim se tornar Augusto, o primeiro imperador de Roma. Augusto não só vingou o seu pai adotivo, como fez seu nome se tornar sinônimo de poder durante milênios, além de ter chegado muito mais longe do que César jamais tinha sonhado. Tamanha foi a sua influência e competência que historiadores afirmam até os dias de hoje que o governo de Augusto foi a era de ouro do Império Romano, com nenhum outro imperador conseguido superar os seus feitos, fazendo de Augusto uma das figuras mais importantes não só da história de Roma, como também de toda a história da humanidade. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Eu vou ficando por aqui, então até o próximo vídeo.